Boa noite. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente porque você me mandou o seu e-mail pedindo para ver esse vídeo, que eu vou contar para vocês como que eu criei no ChatGPT a publicação de Halloween do Aeroplane. Vou compartilhar a tela, um minuto. Janela. É essa? Não, é essa. Bom, eu vou começar explicando para vocês uma coisa fundamental. Se você não faz isso no uso do GPT, você usa o GPT igual um dinossauro. Essa função aqui ficou disponível há mais ou menos uns 3 meses. Muita gente não usa, que é o que eu chamo de dinossauros. Aqui você consegue dar instruções customizadas, ou seja, só com isso aqui você já consegue dar para o GPT uma boa instrução sobre qual é o seu objetivo e o que você espera da resposta dele, né? A fonte de conhecimento do ChatGPT, né, da OpenAI, é uma fonte enorme. E você não quer que ela fique buscando 1000 coisas abrangentes. Aqui a gente não quer uma pessoa macro, a gente quer um especialista. Então, eu chamo isso aqui, as instruções customizadas, como se fosse uma criação de especialista, tá? Aqui, nesse caso, eu já tinha um especialista chamado Dio. Eu uso ele para criar muita coisa. Criar não, né? Na verdade, para pesquisar e me divertir bastante com explicações de música, comparação entre bandas. Isso aqui é muito bom. No caso do Aeroplane, eu criei o FLIA. E mudei pouca coisa relacionada ao Dio. O que eu marquei aqui, eu vou deixar esse arquivo na mesma pasta do vídeo, tá? Vocês podem usar como download. Isso aqui, esses tópicos, profissão, papel, responsabilidades, eu cheguei nessa fórmula depois de misturar muitas fórmulas de vários cursos diferentes que eu fiz, e depois de fazer um looping cabuloso lá dentro do ChatGPT, para ele conseguir me definir o que era importante realmente nos itens que eu estava selecionando ou não. Bom, não vou focar muito nisso aqui não, vou só passar a fórmula. Só vou destacar algumas coisas. O que está em negrito são os principais tópicos, tá? Também não vou explicar muito, não. Mas é porque, às vezes, a pessoa está preenchendo isso aqui, fica com preguiça, fala, vou colocar qualquer coisa. Não coloque qualquer coisa em responsabilidades chaves, nem em typical challenges, nem em specific challenges, tá? Vocês vão ver que aqui tem uma mistura de português com inglês, mas para o ChatGPT isso não faz diferença. Na hora de customizar, a gente tem 2 campos de input. O primeiro é esse que eu estou definindo aqui. A gente copia isso aqui e cola lá. E aqui eu vou só explicar para vocês o que eu mudei do Dio para o FLIA. Aqui eu queria uma coisa persuasiva e divertida. Acho que o persuasivo ele não pegou muito, mas ele tentou ser divertido. No final das contas, quem foi divertido fui eu. Mudei também referências preferidas. No caso do Dio, as referências deles são um pouco mais formais, livros, artigos, fontes acadêmicas. Aqui eu estava mais focado em letra de música. Então, esse aqui eu editei, esse aqui eu editei, e eu excluí um item que tem aqui que chama prompting, que no promptness, que é uma instrução para ele me dar respostas rápidas. Eu não queria respostas rápidas, eu queria respostas criativas, então queria deixar ele pensar, excluir essa parte de prompting, tá? Então, você usa esse primeiro campo para preencher. E o segundo campo você preenche aqui. Só com isso aqui você já pode se divertir muito. Vou cancelar porque o meu já está salvo. Bom, então a primeira instrução que eu dei foi a próxima tarefa como FLIA. Eu gosto sempre de dar um nome, e depois, quando eu quiser reativar ele com o meu raciocínio, eu só uso o nome, FLIA, e aí ele vai estar sempre considerando que essa é a pessoa, ele já puxa essa informação. Depois que você usa o GPT um tempo, você faz várias perguntas, depois você fica um tempo sem usar, quando você volta, esse nome aqui ajuda ele a voltar para o corpo também, tá? Então, primeiro eu falei que eu queria que ele produzisse conteúdo de divulgação de eventos com banda cover,
Isso é muito importante, porque eu queria que as bandas fossem mencionadas, e mencionei bandas de referência, para ele saber o que é banda cover e o que é a banda de referência, tá? Queria storytelling divertido para o Instagram, falei que informar alguns detalhes, e eu mando isso aqui sem pedir nada, só para saber se ele entendeu. Então, ele entendeu, eu segui. O que eu informei sobre o evento? A data, o tema, o local e o formato. Então, coloquei o cronograma, porque eu queria criar um texto que pegasse a primeira banda, segunda banda, terceira banda. Coloquei o que as bandas representam. No caso da Lithium, toca muitas coisas além do que está aqui. Mas eu queria que a parte que falasse da Renatia pegasse um pouco da vibe feminina. E aí eu pedi, cria uma história de Halloween, curiosa, divertida, quero uma noite macabra, envolvendo a letra das músicas. Quero que a história siga o cronograma do evento. Quero que tenha começo, meio e fim. E que o tamanho respeite o limite máximo de caracteres para conseguir postar no Instagram. Bom, me deu uma história que não era muita história. Isso aqui já deu um post muito bom, por exemplo, o Bar usar, né? Falando um pouquinho de cada banda e tudo mais, mas eu ainda queria uma história, e a história não apareceu aqui. O que eu aproveitei daqui? Californication e Zombie foram as coisas que chamaram a minha atenção aqui. Que ele deu umas viajadas, à meia-noite o relógio se aproxima, mas meia-noite o pau já está quebrando. E ele também falou que as bandas se misturavam em algum momento. As três bandas se entrelaçam. Eu falei, ih, nada a ver. Falei, vamos tentar de novo. Falei, cria uma história contando sobre a noite, envolvendo os músicos das bandas homenageadas. Queria que colocasse alguns músicos, enfim. Aí ele me deu a história. Mas tudo que ele criou nessa história aqui, ele quis dizer como se as bandas estivessem incorporando o espírito dos músicos homenageados. Não gostei. Aqui eu gostei de Crazy, mas acabou que eu não usei Crazy. Living on a Prayer, usei só no finalzinho depois. Amei na vibe de Under the Bridge, mas acabei não usando também. Zombie Ironic, adorei essas referências aqui, mas aí ele ainda não me deu o que eu queria, e a história ficou meio viajada, eu não quis não. Por fim, eu falei, quer saber, eu vou escrever essa história eu mesma. Pensei, eu vou criar um parágrafo de cada banda, e aí eu só pedi para ele listar música das bandas homenageadas que podem ser relacionadas ao Halloween. Me explique por que você escolheu essas músicas, com base no nome e letra de cada um. Ele me deu um Dream On, me deu um Living on a Prayer, Give It Away, Under the Bridge, não usei, deixa eu ver, não usei nada. Usei Dream On porque foi nessa hora aqui que eu acho que eu tive a ideia de fazer a história de um sonho. Aí eu associei com o Thriller, do Michael Jackson. Então aqui a minha história começou a ser construída na minha cabeça. Gostei de Zombie, gostei de Ironic, mas ele ainda não tinha falado das colheres e das facas. Bom, aí eu pedi, menciona os trechos de cada música que pode ser utilizado para criar uma história de Halloween. Aí veio Dream On, Living on a Prayer, que eu não usei só no finalzinho, bem, na verdade o Living on a Prayer no final foi ele que me deu. Give It Away, Under the Bridge, Zombie, gostei disso aqui, In Your Head, usei isso. E na hora que ele falou isso aqui, 10,000 spoons when all need is a knife, na minha cabeça já veio o parágrafo da Lithium. Aí eu pedi, ainda tentei que ele criasse uma história, falando, ó, no primeiro parágrafo eu quero Aerosmith Bon Jovi, no segundo Aeroplane, no segundo... Aí o terceiro parágrafo da Renatinha, que já estava na minha cabeça, eu escrevi isso aqui, para já ficar mais ou menos definido o último parágrafo. Bom, aí ele me deu uma história, só usando o nome das músicas, ele não criou uma história juntando as letras das músicas. Não gostei. Deixa eu ver o que eu usei daqui. Isso aqui eu já tinha falado. E essa parte aqui que ele colocou o livro na prayer no final, eu gostei também. Mantive. Eu falei, mas ainda não estou satisfeita com Aerosmith Bon Jovi. Falei, me dê referências de música Aerosmith Bon Jovi que eu posso incluir na história. Aqui ele me deu James Garagan.
amei. Serial Motion não usei, Crazy não usei. Aqui, quando falou Dead or Alive, eu falei, é isso. E Bad Medicine, eu falei, ó, isso eu vou querer também. Então, tinha resolvido a minha parte do Big Ones aqui. Aí eu queria resolver a minha parte do Red Hot, do Aeroplane. Carpicho, perfeito. Other Side, gostei demais. By the Way, eu usei no finalzinho, porque By the Way é fácil de encaixar. Eu não sabia exatamente, tá, gente, o que significava esse carpicho. Depois eu perguntei qual era o plural, porque eu não sou obrigada a escrever errado. E queria usar, voltar no Californication, que ele não me deu Californication de novo aqui, tá vendo? Mas eu tinha gostado de Californication no final, pedi para ela me dar orientação sobre Californication Halloween. Achei essa explicação aqui sensacional, porque ele fez o debulhou Californication, me deu várias ideias. E o que eu gostei é que... Ah, não, ainda não usei nada. Falei, não, ainda não dá. Eu falei, me dá um trecho de Californication para me explicar cada coisa que você colocou aqui. Então, colocou Destruction, não sei o quê. Esse aqui que eu peguei. Psych Spies from China. Try to steal your mind's elation. Olha, agora que eu vi que parte da música aqui. Encaixei isso. Psych Spies from China. Try to steal your mind's elation. Ok. Não fiz isso, não fiz isso, fiquei com Californication nos doidinhos aqui da China. Eu pedi para traduzir para português, andar mais rápido da minha vida. Isso aqui é tudo sobre economia de tempo, tá, gente? Então, eu voltei nesse aqui, ó. É isso que eu vou usar. Aí eu esqueci, perguntei, já que eu estou aqui no chat, quantos caracteres cabem. E aí eu já estava com a minha história na cabeça. E só pedi para ele contar os caracteres para eu ver se ia encaixar. Eu tinha pensado que a história ia ser um sonho do Geosh, o thriller do Geosh. Misturei as letras das músicas que eu gostava. Algumas músicas eu usei a letra, algumas músicas eu usei o nome. O resultado está lá no perfil do Aeroplane. Das contas, ela me falou que o texto cabe no Instagram. E eu fiquei satisfeita. Flia está na mesma pasta desse vídeo, para vocês baixarem. Tudo que vocês forem fazer no ChatGPT, com instruções customizadas, por favor, usem isso aqui. Vocês podem usar esses tópicos que estão aqui, tá bom? É isso. Vou seguir com mais conteúdos. Não sei quando. Estou ocupada. Enquanto isso, vocês podem me seguir. Quem não segue ainda, @anagalo.ia. Podem compartilhar esse vídeo, podem baixar, podem fazer o que vocês quiserem. E podem me seguir também, porque depois eu vou ensinar mais coisas, assim que possível. Beijo.